Hoje a gente está aqui com o Ailton, Ailton Oliveira. O Ailton Oliveira, eu conheci ele há alguns dias, a gente tem batido bastante papo e ele é uma pessoa muito interessante. Ele também é estrangeiro, como um grande amigo meu, o Frista. E aí eu me interessei assim muito pelo perfil dele e a gente começou a bater um papo. Eu não conheço o Ailton agora vai se apresentar. Ailton, diz quem que é o Ailton aí, cara. Ah, como o Maurílio estava dizendo, a gente se conheceu há pouco tempo pelo uma mensagem que ele me deixou muito motivante no meu LinkedIn. Aí eu comecei logo a conversar com ele. Então, aí eu também esse tipo de pessoa. Se, tipo, você consegue conhecer uma pessoa por que ele escreve realmente, né? Aí a gente super se identificou, aí eu fui procurar quem é o Murilo. Aí sim, aí eu fui para a internet procurar quem é, que tipo de pessoa que eu estava falando, e sinceramente eu gostei muito, e até porque eu vi o Delphi Talk, estava vendo no LinkedIn que ele tinha, ele tinha colocado que ia falar com os devs, aí naquela altura eu fiquei todo entusiasmado e disse, eu mando uma mensagem para ele, para ver se ele me pede para participar. Depois eu disse, sei lá, a minha vergonha não deixou ir à frente, mas não sei, uma conexão logo no mesmo instante me enviou uma mensagem. Aí eu disse à minha esposa, a conexão, interessante. Não tinha nem dito isso, mas foi o que aconteceu. Fiquei muito feliz Legal. do convite. Ah, bacana. Eu que tô bastante feliz. Uma coisa assim que me chamou a atenção, eu acho que a gente até tocou no assunto, mas eu não lembro exatamente. Qual que é a sua nacionalidade? Eu sou cabo-verdiano. Cabo Verde. Ó, Sim, eu sei que o pessoal é meio perdido no mapa. Aonde que tá o Cabo Verde? rapaz, isso realmente nem é só os brasileiros, mas acho que todo mundo. Cabo Verde é um país tão pequeno, mas tão pequeno Mas com que uma música você tem muito que entrar no conhecida. mapa. Você tem que entrar no mapa e dar muito zoom mesmo. Cabo Verde fica no meio do Oceano Atlântico. Uau. E realmente são poucas pessoas que conhecem o meu país. Eu conheci um baixista em Florianópolis que era cabo-verdiano. Depois até vou mandar o link pra você, ele é um ótimo músico, eu vi ele tocando em alguns bares, e ele era uma pessoa maravilhosa. Pelo que eu tô vendo, acho que todo cabo-verdiano é muito bacana. Uma coisa que a gente hoje conversou, eu e o Ailton, era de que o Ailton podia me fazer perguntas, a gente vai fazer diferente. Então, Ailton, fica à vontade, pode pensar aí de uma pergunta pra mim. Tá certo. E como eu já tinha dito, Marília, como eu vi no seu LinkedIn, você entrou na universidade e acho que ainda na universidade iniciou a trabalhar. Acho não, aqui já está registrado. Como é que foi isso de iniciar trabalhando na área mesmo, ainda sem ter formado? Poderia explicar como é que aconteceu, o porquê que levou você a fazer isso? Então, eu trabalhava numa casa de cultura. Eu trabalhava na Casa de Cultura Tainã, que fica em Campinas, São Paulo. E a Casa de Cultura Tainã, eu aprendi enfim, a trabalhar com Linux, né? O que era a Casa de Cultura Tainã? Ela era um banheiro de uma piscina que afundou. A piscina que a prefeitura construiu, ela em seguida, depois da construção, ela foi afundando e não dava mais para as pessoas se banharem. O que sobrou foi o banheiro. E como a Casa de Cultura tinha sido expulsa do seu espaço, houve uma ocupação e o pessoal foi e ocupou o banheiro. E aí eles, na época, chamaram esse espaço de o primeiro banheiro cultural da América Latina. E aí, nesse espaço, que surgiu toda a coisa da Casa de Cultura. Hoje, a Casa de Cultura, ela ocupa todo esse espaço que tinha piscina, que tinha esse banheiro, que era esse banheiro, tem uma horta, tem animais, tem várias plantas, inclusive tem um baobá lá, plantado, e eles têm um projeto nacional com comunidades quilombolas. E eu, assim, sou muito grato de ter estudado lá. Eu passei em torno de 4 a 5 anos estudando software livre na Casa de Cultura Tainã. Eu não comecei com software livre, eu organizava a biblioteca Lidas e Letras, eu ajudei a construir carro alegórico, distribuir preservativo na comunidade, para os jovens, adolescentes.
eu tocava maracatu, enfim, eu fui muito feliz nesse espaço. E quando eu saí de lá, eu fui trabalhar num orfanato como professor de informática e depois, lá na universidade, existia um projeto que chamava Projeto PCQ, Projeto Comunidades Quilombolas, da Unicamp, e aí eu comecei a dar aula no PCQ. Depois, o pessoal da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares percebeu que eu era uma das poucas pessoas que estava envolvida com o movimento social e que entendia de Linux, que tinha conhecimento de redes, que tinha conhecimento de configuração de Linux na época. Então, o movimento de software livre que eu estava envolvido me ajudou a não só ser contratado como assessor de informática na incubadora, como a virar um aluno convidado. Eu era um aluno que tinha, inclusive, um registro de aluno na Unicamp, e eu fiz um curso durante o tempo que eu tive lá. E em seguida, eu fiquei muito animado de fazer uma graduação, porque era meu sonho entrar em ciência da computação. Antes era economia. Eu comecei pensando em fazer economia. Depois, com o tempo, por conta de trabalhar com software livre, eu acabei mudando de ideia e fui e me interessei por computação. E uma das grandes dúvidas que eu tinha era como é que o processador funciona por dentro. Aí eu fui estudar na UFSC, e na UFSC eu tive professores maravilhosos, né, na área de hardware, que tinham muito conhecimento, que mostraram para mim como é que funcionava a arquitetura RISC. Luiz Cláudio, eu lembro das aulas dele, era um professor que cobrava muito, eu reprovei 2 vezes com ele, na terceira só que eu passei, depois de muitas tentativas. Durante o curso, eu entendi muito bem como é que funciona o pipeline de um processador, e ele dava um livro pra gente de 500 páginas em inglês, e eu não sabia inglês. Eu saí da disciplina sabendo inglês. Eu aprendi inglês na base da porrada, resumindo. Desse jeito. Foi assim que eu comecei a trabalhar. E na universidade, claro, eu entrei em seguida num laboratório também, com o apoio de um professor, que eu lembro muito bem que ele me disse assim: um passarinho me contou que você está em busca de um trabalho. Quando eu estava saindo da aula, eu achei que ele ia chamar para me dar um puxão de orelha, não presta atenção porque eu ficava brigando sobre política na aula. E não, ele realmente veio me oferecer uma vaga, uma oportunidade no laboratório dele, dentro de um projeto da Unasus. Foi assim que eu trabalhei nessas 2 universidades, na UFSC e na Unicamp. Em relação a esse ponto aqui, eu queria, naquela parte que você disse que, pô, reprovou 2 vezes, mas aí tomou e aprendeu muito. Eu, ao longo da minha carreira, pô, e você viu o meu post que eu coloquei aí, eu apanhei muito. O Ayrton que você está vendo aqui hoje não é o Ayrton de aquele 10. No meu país, na verdade, a gente é 0 a 20, né? Não é Ayrton de 20, mas sempre, tipo, no mercado de trabalho, eu sempre procurei para fazer o melhor de mim cada dia, né? Mas, rapaz, eu apanhava muito. E esse Ayrton realmente, pô, faltava muita aula, eu quase que... Você não me via na escola, entendeu? Quase que você não me via, mas na hora de parar para estudar, porque era o que eu queria mesmo, eu estava lá, eu fazia por realmente, tipo, pegava todas as cadeiras e ia fazer no último tempo mesmo, já tinha reprovado no exame, aí tive que fazer, que tinha que ser feito, entendeu? É isso que eu também queria chamar muita atenção, que porque o povo pensa que, tipo, hoje eu já considero que eu já estou num nível bem interessante, que eu quero mais, mas eles pensam que a gente é daquele aluno que era 10, né? Que é um super exemplo de tudo, que tem que ser desse jeito, senão não dá. Eu sou muito fã de mudar essa mentalidade, pô. A gente, tipo, por isso que eu me encaixo muito no seu de ver a sua vida, de como você encara a vida, eu sinto desse jeito, pô. Que, tipo, é o que a gente realmente quer, né? A gente conhece muito do mundo lá fora, fora da tecnologia, por isso, e a gente sabe como é duro estar lá fora e qual é o caminho que a gente quer seguir, né? Então, para mim, eu gostei muito que você frisasse nisso, que realmente isso é uma luta, todo dia é uma luta. A gente está longe, você também. Eu estou no Brasil há tem 1 ano, acho que você também está bem recente, como a gente tinha conversado. Você sabe o que é largar tudo, deixar a família e lutar para a vida, né? E que muitos você está feliz, eu disse, ó, felicidade é onde você consegue construir sua família.
realmente é isso, e você quer e procura ser melhor para você e toda a sua família. Pode? Uma coisa que você tocou foi num assunto que eu também, assim, não é fácil ser estrangeiro, né? Aqui eu sou estrangeiro, aí você é estrangeiro. A gente sabe que não é fácil ser estrangeiro. Estar no lugar de alguém que é outsider ou alguém que é de fora, né? A palavra estrangeiro define isso. É muito difícil. E uma coisa também é a falta da nossa cultura. Assim como para mim me falta uma caipirinha, um arroz com feijão, para você com certeza deve faltar alguma coisa. Fala pra gente, Ailton, o que, que falta pra você quando você quer sair pra comer? Rapaz, eu vou dizer o que falta, mas poucos vão saber. É tipo uma cachupa, mas eu posso dizer que para vocês já acho que é um munzal, às vezes para uns é pintado, mas o que não é doce, entendeu? Uma bolachinha. Eu vou dizer bolacha, tipo, realmente, no meu país a gente fala português, né? Mas nas escolas, mas a gente tem a nossa língua materna, que é crioulo. Aí, se eu for dizer, vai ser uns nomes de tempo crioulo, tipo bolacha, que é pones, né? Os que vão assistir o vídeo do meu país vão entender. Mas gente, falta muita coisa. Hoje eu estava falando por acaso tá aqui do meu lado, porque a pandemia é desse jeito, ó. Deixa eu olhar aí. Porque eu estava falando com ela sobre se eu pudesse ir para o meu país e trazer alguma coisa, de certeza que eu ia trazer umas bolachinhas, alguma comida bem caseira, cara. Realmente, você não leva muita coisa, você quer levar só bem caseiro. Que quando você estava aí, você não dava 100% da atenção, mas hoje você sente a falta. Não é isso? Sente, sente. Por exemplo, uma coisa que era muito comum, eu tinha uma dieta, né, de jovem, que era arroz com feijão. E aí quando, assim, no meu primeiro casamento, quando eu casei, na verdade, eu tive uma filha com a minha ex-mulher, a Ofélia, e a Ofélia é espanhola. Então não tinha arroz com feijão já em casa. Então faz muitos anos que eu fui perdendo esse hábito, né, de comer sempre arroz com feijão. Claro que, assim, você come arroz com feijão sempre, chega uma hora que você cansa. Mas, poxa, você gosta de arroz com feijão? Arroz, feijão, um ovo frito, cara, uma saladinha lá com um tomatinho, uma cebola, um alface. Tá ótimo, cara, tá lindo, não precisa de mais nada. Então, assim, essa coisa de você tá fora, ela dói mesmo no coração. Mas vamos tentar falar de outras coisas. Eu vi que você deixa eu ver como você se coloca aqui, software developer na Philips. Você é desenvolvedor de software. Quais são as linguagens com que você lida, que você desenvolve? Fala aí um pouco disso pra gente. Rapaz, eu vou fazer um balanço um pouquinho antes de entrar na Philips. Realmente, eu sou muito fã de não saber uma linguagem específica, ou seja, eu lido muito com o cliente. Ou seja, se você chegar para mim e dizer aí, então eu quero um software que faz A ou B, com certeza eu vou analisar, por mais que eu sou forte em uma linguagem, eu vou analisar o porquê de eu usar qual tecnologia. Para dar um exemplo, chegou um tempo, no JS, a gente sabe que hoje está bem banado, mas logo na altura, em 2012 estava bem fraco, né? Pouca gente, pouco aplauso. Então, tipo, eu não dominava, só que eu via muito falar de Node no JS. Aí o meu patrão tinha um sistema que eu teria que fazer o quê? Eu teria que processar muitos dados, já era tipo entrar em sites, em diversos sites e processar todos os ficheiros que eles tinham, que era necessário para fazer cache deles, para poder colocar a aplicação que eles iriam colocar na nossa plataforma offline, para poder acessar depois, entendeu? Então, era um sistema onde eu teria que criar por acaso, eu criei em Linux, ainda depois eu tinha que processar muitos dados. Então, o que eu resolvi fazer? Nesse caso, eu quis utilizar uma base de dados não relacional, que eu usei MongoDB, que também eu não dominava, entendeu? Isso por quê? Porque eu sabia que ele poderia processar muito mais dados e não simultaneamente. Então, teria que ser alguma coisa do tipo. E depois também eu teria que procurar uma linguagem mesmo perto
do servidor que dava conta. Então, realmente, eu disse, não, tem que ser em Node, aí MongoDB, aí ele foi pegando, entendeu? Eu disse, não, em Nginx estava saindo na altura, eu disse, não, eu vou juntar isso aqui. Aí o meu patrão disse, e aí, você está demorando? Eu disse, calma, é que eu estou fazendo um sistema melhor. E realmente foi a melhor escolha que eu tive que fazer, entendeu? Então, o que eu queria responder é porque eu sou o que realmente vai ser mais importante, né? Então, eu era bem forte em C, em linguagem C, só que o meu professor me disse um dia, aí nunca esqueci, vai aprender outras linguagens, porque C já passou, entendeu? Aí foi para você ouvir, C passou e eu teria que fazer o PHP para você ouvir, naquele tempo. Aí eu fiquei realmente, hoje eu digo, pô, eu devia até seguir mais na linguagem de baixo nível, quando mais baixo, eu dominava muito. Então, eu domino bem C Sharp, inclusive na Philips a gente trabalha com JavaScript com Angular e, tipo, na Philips não, também no meu time, né? Não vou dizer a Philips, que a Philips é uma multinacional, eles programam em várias linguagens, mas eu realmente no meu trabalho com JavaScript e com Java. E tem alguma coisa para ver no Def, mas é só para dar só uma consulta, entendeu? Uhum. Mas então, não tem uma linguagem. Aí eu vou perguntar para você, a mesma pergunta. Você tem as linguagens que é forte mesmo, que você tem preferência? Eu vi que aqui que você é desenvolvedor mobile, que é uma coisa muito boa. E também eu queria, se tivesse tempo, a gente falar um pouco da Ionic, porque eu trabalhei no framework da Ionic. Eu estou vendo aqui que você trabalha em Ionic. E outra coisa também, aqui no, no seu currículo aqui, eu vejo que domina a rede, entendeu? Eu queria saber mais sobre o porquê você cada vez foi mudando mais para trabalhar em desenvolvimento, né? Que cada vez você está tornando mais um desenvolvedor e acho que é isso mesmo. Pode dizer, é outra coisa, por que você prefere software livre? Que é uma coisa que eu queria muito, que eu já falei para você, porque uma das coisas que eu quero deixar mesmo é começar a trabalhar com software livre. Legal. Então, assim, vamos lá para a questão das linguagens, né? Eu, assim, quando eu tive um professor que ele tinha essa mentalidade do seu professor também, que ele dizia para mim que não existe uma linguagem. O que existe, na verdade, é um problema. Então, você pega um problema, você traz ele para análise, você busca um modelo que resolve aquele problema, você resolve o problema e volta para a realidade. Então, esse fluxo todo, ele é fundamental. Você tem que pensar primeiro qual que é o problema. Então, existem diversas linguagens. PHP, tem JavaScript, você tem C, você tem C++, você tem C Sharp, você tem Java, você tem, não sei, COBOL, você tem Erlang, Haskell. Poxa, todas essas possibilidades. O que cada uma dessas linguagens se comprometem a fazer, né? O que elas te ajudam e em que elas te atrapalham. Então, por exemplo, se eu for usar o JavaScript, poxa, eu quero fazer chamadas assíncronas, poxa, você está na linguagem certa. Agora, se você não tiver, se tiver só síncrono, por que você vai usar JavaScript? Talvez não faz sentido. Então, tem algumas análises que a pessoa vai ter que fazer. E às vezes você tem um pacote bom que resolve. Ou, por exemplo, Python. O pessoal utiliza muito para trabalhar com machine learning. Então, aprendizado de máquina, você vai usar Python, mas você usa Python porque tem um monte de pacotes, só que ela é a melhor linguagem? Tem uma linguagem que chama Julia. Será que não vale a pena dar uma olhada que se o seu problema poderia ser resolvido com Julia? Julia é mais rápida, mas vai valer a pena? Tipo assim, você precisa que ela seja tão rápida assim? Você vai trabalhar com tantos dados? Ou você vai trabalhar com uma quantidade que com Python já dá conta? Então, eu acho que é esse tipo de análise. Então, hoje, eu até tinha comentado no papo com o Fristan, a gente tem uma ideia, é que nem músico, né? Você toca guitarra, o cara toca violão, o cara toca piano, o cara toca bateria, o cara toca djembe.
ele é um multi-instrumentista. A gente também, a gente é poliglota em linguagem de programação. E uma coisa que eu sinto falta também dos programadores é em construir o seu próprio compilador ou o seu próprio tradutor. Né? Criar a parte léxica, sintática e semântica como o professor Olinto ensinava pra gente lá na UFSC. Então, hoje, eu não tenho esse interesse em construir uma linguagem de programação, existem várias linguagens de programação, mas se um dia eu ver que eu consigo construir uma linguagem de programação que ela seja interessante, que ela resolva realmente um problema, por que não? Né? Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro das perguntas. Depois você queria saber se... A trilha que você... como você seguiu, né? Que é System Admin, desenvolvedor, Isso. O que te fez interessar por mais uma área do que a outra? Entendi. Eu gosto muito de Linux, mas eu não sou aquele cara que fica compilando o kernel. Compilar o kernel do Linux é um negócio que, tipo, é super legal. Você pode ir lá, pega os módulos, vai juntando. Mas eu acho que eu nunca tive que fazer isso na minha vida. Eu sempre fui um usuário de distros. Então eu pegava uma distro que eu gostava, né? Eu comecei com Kurumin, eu acho que eu usei. Eu usei... tinha uma, acho que era brasileira. O Kurumin era brasileiro, né? Tinha também a Conectiva Linux, que eu acho que essa era brasileira, que juntou depois lá com a Mandrake, que era francesa, aí virou a Mandriva. Eu gostava muito das distribuições, e aí eu fui usando. Eu cheguei até a usar também um pouquinho do Slack, que era chato pra caramba, eu acabei desistindo. Gentoo eu vi, Fedora eu vi. Enfim, a gente experimentava cada semana numa distribuição diferente, e era meio que tudo a mesma merda. E, assim, o que eu gosto é que, tipo, é um conjunto de pacotes. Vem aquele conjunto de pacotes e você seleciona o que você mais gosta. Só que chegou um momento que, tá, beleza, eu não programava em C, não programava em C++, não criava módulo do kernel, não trabalhava com aquilo. Mas eu gostava, eu sabia todos os comandos de bash, trabalhava muito bem no shell, conseguia instalar os pacotes, conseguia fazer toda a configuração. Mas programar mesmo eu não estava programando. Aí eu fui para a universidade, então eu tive contato com Java. Só que Java, todo mundo falava que era difícil. Mas, por exemplo, Java para Android é legal. Então, assim, eu acabei aprendendo Java, né? Na verdade, a primeira linguagem que eu aprendi foi Java em orientação a objetos. Mas eu não estava aprendendo Java, eu estava aprendendo orientação a objetos. E Java era a linguagem suporte. E foi muito legal aprender orientação a objetos. Tem problemas orientação a objetos? Tem. Não é perfeita. Tem também aquela parte de quando você chama uma função, ou quando você chama... um objeto, uma classe em si, essa coisa de estar tudo encapsulado, você acaba usando uma pilha de memória. E cada vez mais memória, cada vez mais memória, cada vez mais memória, vira um overflow de memória daqui a pouco. E aí você precisa de um coletor de lixo ou alguma coisa que gerencie isso para você. Então, assim, não é muito eficiente o negócio. Mas se você não é uma questão de eficiência, mas sim de uso de módulos, de você conseguir ir... montando o seu próprio sistema de uma maneira meio reutilizável, orientação a objetos é muito legal. É um paradigma interessante. Só que, tem coisas que você não precisa de orientação a objetos, como a linguagem, na época, né, houve muito isso durante muito tempo no desenvolvimento, que era uma coisa do pessoal chegar e falar assim, não, isso aqui é o melhor. Então eu acho que essa época já passou. Hoje em dia não tem essa de isso é o melhor. Tem R, cara. Eu já programei com R. Eu acho muito legal R. É muito bom. Tem Python. Eu adoro Python. Acho muito massa. Eu já mexi com C++. Eu também achei muito legal. Java. Também. Então, assim, hoje eu trabalho com JavaScript porque eu apostei que, foi uma escolha mesmo. Quando me convidaram para mim trabalhar com Ruby, que eu trabalhava com Ruby no back-end, eu disse pro cara que, tipo, beleza, vou lá na entrevista. Quando eu cheguei na entrevista não era Ruby, era Ionic. Aí que eu tive essa cara, eu falei assim, eu queria trabalhar com mobile, já era uma ideia minha, e esse cara tá me perguntando se eu sei trabalhar com mobile. Aí eu fui sincero, falei, olha, eu não sei trabalhar com mobile, mas, eu posso fazer. Eu já tinha, na época eu já sabia PHP também, já mexia com WordPress, já tinha trabalhado num laboratório com WordPress, né? Então, assim, eu fui do web pro mobile
porque esse dispositivozinho aqui ia estar na mão de muita gente. Eu já tinha percebido isso. Aí eu falei, cara, eu vou desenvolver para essa área, porque essa área vai crescer muito. Foi uma decisão. Hoje, na minha opinião, se for para mim investir para mudar de novo, é inteligência artificial, né? Essa parte preditiva me encanta. E não é difícil de fazer. Não é complicado. Então, você falou um ponto bem interessante que é a IA, né? A inteligência, machine learning. Até há pouco tempo eu estava falando com meu amigo que está fazendo mestrado no Japão. Inclusive eu também pleitei isso, né? Nós dois fomos fazer o teste para ir e acabou por não dar certo para mim, né? E ele foi sozinho. Mas sim, a gente tem muitos cursos. Tem um curso bem interessante que está no Google de inteligência artificial, e agora realmente o que se fala é tudo machine learning, centro de data, tem um outro caminho para seguir, e eu acho que é muito bom. Claro que não vai dar para todo mundo fazer, né? Tem tipo algoritmo, cada dia tem algoritmos que já estão testados, já estão com performance super legal. Então é melhor você investir o seu tempo criando algoritmos. Se você tem um bom domínio de matemática, de física também e de probabilidade, sim, é bom. Mas, tipo, vale a pena pegar um algoritmo já construído e trabalhar em cima dele, né? Outra coisa que eu estava falando aqui, eu vejo Ionic Cordova, né? Ionic barra Cordova. Eu tive na altura que eu disse que eu estava trabalhando com Node.js, numa altura que, tipo, o React Native, deixa eu ver mais o que. Era React Native, aplicação, vou dizer, linguagem híbrida, né? Que a Ionic é híbrida. Então, realmente, eu tive numa empresa que é do Vision, aí a gente estava fazendo praticamente uma linguagem que fazia a conexão, né? Que eu desenvolvia módulos para você ver como é a vida de quem está iniciando, né? Que você praticamente faz tudo. Você faz desde análise de requisito, né? Depois você começa a desenvolver e você pergunta, ei, quem vai fazer o designer? Não, mas você vai até o fim com o projeto, entendeu? Aí a gente começava a fazer o web, né? A gente fazia uma aplicação web e depois a gente ia iniciar fazendo no Android. E agora em JavaScript, puro JavaScript, a gente fazia aquele intercâmbio, né? Que era usando um WebView para fazer onde que você usava componentes de Android, tipo câmera, eu fiz muita aplicação de câmera, flash, tudo que é hardware dentro do Android. Em um momento eu não pude fazer iOS, porque quando eu saí, que era para iniciar na construção da parte de iOS, então a gente fazia a ligação, para você ver que tipo é o que o Ionic faz. Então, para fazer essa ligação, muito vou chamar de plugin, mas acho que até você vai me corrigir, que a gente usava para a conexão do hardware com a parte tipo agora que a gente está fazendo esse vídeo, né? Eu estou usando o do browser, né? Que isso é WRTC, que a gente está trabalhando muito nisso também, que era praticamente fazer esse núcleo, essa ligação, que eu acho muito interessante. Por isso que eu quero saber um pouco mais dessa parte aqui. Conta-nos um pouco mais desse parte da Ionic e Cordova. Como é que você trabalhava fazendo o que mesmo? Normalmente, a gente fazia mais a parte com JavaScript e a parte com HTML e CSS. Então, assim, para montar, a gente utilizava o Angular, né, que o Ionic tem esse suporte para o Angular. E em alguns momentos, eu tive que meter a mão no código mesmo, em Java e no Swift. Por conta disso que você falou, né? Essa coisa eu não vou chamar de módulo porque o nome é plugin, na verdade. Inclusive, quando você vai adicionar, ele chama de plugin, né? Acho que é Cordova, é plugin, add, e aí você diz o nome do plugin. E cada plugin, ele tinha uma função, uma responsabilidade, né? Por exemplo, eu tinha plugin que eu usei, por exemplo, na Estapar. Toda vez que o cara ia no estacionamento, ele tinha um QR Code aqui.
Aí, quando ele ia colocar o celular na câmera, para ela ler o QR Code do estacionamento dele, a câmera não lia, porque a luz do celular dele estava baixa. Então, por exemplo, eu peguei um plugin que chama Bright, Cordova Plugin Bright, e ele iluminava a luz, aumentava a luz do cara só naquela tela. Então, assim, você tem no Cordova algo genial. Ele controla o hardware do cara, né? Que é Java, ou Swift, ou C Sharp, ou Kotlin, né? Você pode controlar isso aqui, no caso aqui Java e Kotlin, e você consegue construir a sua aplicação em cima de um browser, de um navegador, que é o WebView. Então, poxa, isso daqui para mim dá a possibilidade de uma pessoa que não é um desenvolvedor Java ou Swift ou Kotlin ou Objective-C, dele conseguir construir aplicações em JavaScript, HTML e CSS sem ter que conhecer de 4 linguagens ou de 2 linguagens pelo menos. Ele pode conhecer uma, né? Utilizar os plugins da maneira correta como está na documentação, e ele pode fazer um back-end utilizando JavaScript. Isso dá a possibilidade dele ter no stack dele, sendo ele full stack ou não, tendo front separado do back-end, ele não teria nenhum problema de utilizar uma única linguagem. Então, se ele for full stack, é legal, porque ele conhece uma linguagem só. Então, essa é a ideia de você trabalhar com híbrido, né? Ou essa seria a ideia de você trabalhar com uma linguagem híbrida. Você tem como fugir do Cordova sempre? Não, desculpa. Você tem como fugir de construir um plugin ou de alterar o comportamento do plugin, fazer alguma melhoria nele? Nem sempre é possível. Quase sempre dá, mas tem momentos que não dá. E a gente tem um problema muito sério aqui na parte de plugin. Tem horas que não dá conta, cara. Tem projeto que você vai ter que trabalhar com nativo, porque você não consegue fazer o trabalho bem feito com um híbrido. Talvez as pessoas que trabalham com híbrido vão dizer, não, Aurélio, dá para fazer sempre. Realmente, eu teria que estudar um pouco mais sobre o assunto para poder afirmar com certa convicção. E pensar um pouco sobre a relação híbrido-nativo. Tem muitas coisas que oferecem nativo, teria que dar uma analisada, dar uma estudada mais sobre esses que geram código nativo, né? Flutter, eu acho que tem, não sei se é Flutter ou Flask que chama, que você tem uma possibilidade ali também de gerar código nativo. Terminei. Realmente, mas é o que você estava dizendo, já teve muita discussão sobre até que ponto que uma aplicação nativa ou uma aplicação híbrida te ajuda. Mas como os pontos que você disse, né? Se é híbrida, o ponto bom que ele te ajuda a você que é um desenvolvedor tipo, sei lá, você faz a parte de front-end, já te ajuda bastante, né? Você já tem menos programa que é para desenvolver, você não precisa ir aprender Android ou Swift, como você falou. E a parte de nativo é a performance, ponto, performance mesmo. Muitos já dizem, né? Não, hoje em dia a aplicação híbrida corre quase igual a uma aplicação nativa. Hoje em dia, quando realmente que eu estudei, eu já desenvolvi nessa parte, realmente não tem como. Tipo, quem chegou e está bem perto, que eu tinha estudado faz tempo, é o Flutter. Por quê? Ele resolveu, e nem é híbrida, não posso nem chamar de híbrida, que era criar o seu próprio linguagem de programação em cima de Dart, que é para ele compilar mesmo o código de forma tipo bem mais rápida. Eu não quero nem entrar aí, porque isso aí eu vou deixar para os universitários. Mas realmente, tipo, realmente Flutter já traz muitas soluções boas para isso. E está ganhando mercado o Flutter. Ainda realmente não utilizei, eu já desenvolvi um pouco no Dart, mas acredito que é bem interessante. Uma coisa que eu queria dizer também, que eu aprendi, que o importante é entender a lógica e saber e levar uma linguagem de programação até o outro nível. Uma vez que você leva uma linguagem de programação do início, mas realmente
como você disse, conhecendo bem no fundo, eu sou muito fã de arquitetura, de software, mas conhece realmente de onde que ele está vindo, até onde que você consegue levar uma linguagem de programação, o resto é tranquilo, é tempo de você entender a sintaxe de outra linguagem. Então, é por isso que sempre eu digo, me dá tempo, só me dá um tempo para eu pegar a sintaxe. Por quê? Hoje, com o Google, eu posso dizer, eu fazia uma string no Java desse jeito. Aí, como é que eu faço para transformar, fazer essa string aqui no Python? É só isso, é o que eu acredito, entendeu? Tem que entender de uma linguagem de programação, do início, de como as coisas já acontecem realmente bem, meter a cara no servidor, como é a ligação, já estou falando de web, como é a ligação entre o servidor e o cliente, entender realmente o que está acontecendo no fundo, para poder ter noção e poder criar. Exemplo disso também, já vou até terminar aqui, que acho que nosso tempo já está chegando aí, é que há pouco tempo eu tive uma coisa, eu tive que fazer um sistema de ponto. Só que no trabalho, a gente estava trabalhando com web. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que eu teria possibilidade de fazer? Eu fazia, até eles tinham feito, de fazer uma aplicação de ponto no browser, se eu conseguiria fazer com que, tipo, eu tinha uma máquina separada. Nem sempre eu tenho a resposta do meu servidor. Então, não era melhor eu fazer uma aplicação desktop e depois, com esses mesmos dados, na primeira tentativa, o que eu fazia nessa aplicação? Eu enviava dados para o servidor. Caso tivesse algum problema no servidor, alguma conexão, eu ia guardar dentro da minha base de dados do meu sistema. Caso eu tivesse problema, eu guardava no ficheiro. Mas se eu tivesse feito isso num browser, ou seja, a ligação só funcionava se eu tivesse ligação com o servidor. Então, eu ia perder um ponto do cara, porque eu tenho que fazer a minha aplicação não. Então, isso me fez com que eu disse, não, eu entendo um pouco de comunicação entre o sistema, eu vejo logo que um browser não vai me dar a solução que eu quero para resolver esse problema. Então, isso é o que você falou e a gente falou antes. Ter um problema, ver quem que consegue dar a melhor solução e resolver o problema, depois voltar para tudo. Exato, é essa coisa. Às vezes o problema você resolve com papel e caneta, cara, com papel e lápis. Não é na frente do computador, escrevendo, que você vai resolver o problema. Primeiro você tem que entender o problema, tem que pensar no que você vai fazer. Por exemplo, recentemente teve uma coisa que foi acho que do Banco do Brasil. Aí um rapaz, acho que ele fez um comentário, a gente bateu um papo. E assim, o que eu defendi, ou pelo menos é o que eu normalmente defendo, é que tem que se pensar um pouco. Claro, nem sempre nem sempre é só uma questão de pensar. Às vezes também é uma questão de desejo, né? Às vezes, ou de gosto, né? Tipo, sei lá, eu gosto de azul, eu gosto de preto. E deu. Cada um escolhe do jeito que quiser. Mas tem algumas coisas que eu recomendo, ou que se recomenda na literatura, que é tipo um design pattern, por exemplo, né? Um padrão de projeto. Enfim, a questão de UX, de UI, tem bastante estudo em cima disso, né? E tem coisas, por exemplo, que não dá para fazer. Tipo, linguagem de programação não suporta ambiguidade. Se alguém chegar e falar que vai resolver o problema de ambiguidade em linguagem de programação, eu vou falar, caramba, parabéns, cara. Porque se nem o Chomsky resolveu, né, mano? Como é que você vai resolver? Então, eu acho assim, que tem coisa que realmente, aquele limite do que não é computável, aí a casa cai. Mas dentro do que é computável, do que está dentro da computação, que é possível que um computador faça, tudo bem, daqui vamos tentar fazer. Tem coisa que é difícil pra caramba, né? Eu tive uma disciplina esse semestre que eu reprovei, não fui bem nela, e eu vou fazer de novo até conseguir entender o tema, que é tratamento de informação temporária, né? Temporal Information Processing, eu acho que é em inglês. Não sei se eu fiz a tradução correta. Mas assim, pra mim foi muito difícil, porque trabalhava com temas
que era muito novo para mim. Mas eu consigo olhar para aquilo e falar assim, poxa, se eu entender isso aqui, vai me ajudar. Com certeza vai me ajudar. O professor mostrou movimento browniano com muita semelhança a movimentos das curvas da economia, que você via aquelas escalas econômicas de como é que a coisa acontece. Ou seja, como é que a natureza do ser humano funciona. Aquilo lá conseguia imitar isso, cara. Então, para mim poder fazer uma rede neural ou para mim fazer uma análise que seja, utilizando esse tipo de tecnologia, pode ser muito bacana. Então, assim, eu não sei, né? Eu não consegui entender tudo, mas se eu quero entender, se eu quero resolver um problema, eu vou lá e vou ler o livro sozinho, vou baixar da internet e, uma hora eu vou conseguir entender aquele assunto, né? Insistindo, 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 e tendo brio, né? Que nem acho que eu vi um filósofo falando aí num vídeo, que ele fala, tem que ter brio. Você tem que olhar pro negócio e falar assim, eu vou entender. Você leu uma vez, não entendeu. Leu 2 vezes, não entendeu. Leu 3 vezes, cara, até entender, cacete. Seth Clovis, o filósofo Clovis. Eu gostei que ele via, ele disse, pô, o cara teve coragem, ele fez isso, você só precisa entender o que ele fez. Isso é desse jeito também que eu faço todo dia. Eu disse, ó, eu com meus colegas, eu sou muito confiante, cara. Muito, muito confiante. Aí pô, tá aí, tem internet, tem tudo, pô. Eu muitas vezes eu meti a cabeça, até inglês, eu aprendi inglês assim, desse jeito. Hoje não sou a melhor pessoa a falar de inglês, mas, pô, eu aprendi muito assim, ó, só estudando, pô. Não tem outro jeito, é só estudando, metendo a cara. Qualquer coisa que me pedem para fazer, só peço tempo, o resto vai dar, tem que dar. Massa, eu vou encerrar o nosso vídeo por aqui e a gente continua conversando se você quiser. Deixa eu ver aqui.